Olha quem resolveu aparecer. Tcharam! De novo aqui, de volta, né? Pro meu lar, meus bebês, meus amores. Tô de volta. Tava morrendo de saudade de poder gravar vídeo e agora acho que... Agora vai. Agora tá aí desengrenando e vamos nos organizar pra mandar mais vídeos pra vocês, porque já faz tempo, né? Que eu não consigo sentar aqui, né? Onde eu estou e gravar pra vocês. Mas vamos lá. O que eu queria trazer hoje pra vocês? Prometi, né, que eu ia tentar fazer um diário de leitura, até perguntei, né, se rolava um diário de leitura ou não, não sei o que, não sei o que lá, e aí, né, resolvi estar aqui. Então, assim, eu tô lendo junto com o Edson o livro O Físico, do Noah Gordon, e assim, eu tô amando, né, é um classicão, daqueles bem básico, bem estilo Charles Dickens, né, de ser, e junta um pouquinho de Victor Hugo aí, um no meio. Então, assim, junta dois autores, estilos de dois autores que eu amo, que eu sou apaixonada, e mais uma história fantástica de desastres e superações, então, assim, eu não tenho o que falar. Eu não tenho ele, né, fisicamente, né, o físico no físico, mas eu tô lendo pelo Kindle, ele é dividido, né, em várias partes, mas eu tô caminhando para a terceira parte, e assim, eu tô gostando muito, e eu vou falar pra vocês o que eu consegui até agora ler, né, e o que esse livro nos traz. Primeiro eu quero situar vocês, né, na época deste livro, então assim, estamos falando de uma Inglaterra do século XI, então você já tem noção, assim, mais ou menos do quão antigo nós estamos falando, e é preciso a gente ter noção disso, porque os costumes, as questões científicas, as religiões, então tudo ali ainda é muito início de uma civilização. E é nesse cenário que a gente vai acompanhar a vida do Rob Cole, enfim, né? O meu inglês, assim, pronunciável, assim, perfeitamente, mas nós vamos acompanhar desde o seu nascimento até, né, a fase adulta e por aí vai, né? Uma criança que foi órfã logo cedo, né? Os pais foram acometidos de uma doença e que veio a ceifar a vida deles, e ele muito cedo precisou aprender a, né, dar aquele jeitinho de se virar na vida. E em meio a tantas, né, já logo no começo, uma tragédia gigantesca, ele decide virar um curandeiro, né? O Rob decide, né, ter essa profissão de curandeiro, e ele passa a ser guiado e orientado por um barbeiro cirurgião. Para quem não sabe, nessa época, os barbeiros faziam desde pequenas cirurgias até cortes de cabelo, cirurgias dentárias, ou seja, um faz tudo, né? E acompanhando esse cirurgião, esse barbeiro cirurgião, o Rob, ele acaba descobrindo que ele tem um certo dom. Um dom, assim, meio que divino, meio que inexplicável, de ele prever a morte das pessoas, né, que estão próximas a ele. Ele consegue sentir ali, né, que a pessoa vai partir ou não. E é nessa intriga aí que ele tenta, né, descobrir mais e aprimorar os seus conhecimentos a respeito de tudo isso. Então, nessa primeira parte, a gente vê essa jornada aí do Rob crescendo, né, e vivendo aí aventura junto com esse barbeiro, e descobrindo esse dom e procurando aí ampliar os seus conhecimentos. E desde pequeno, o Rob, ele acompanhando o Barber, eles eram meio nômades, né? Então eles iam de cidade em cidade e como, assim, precisavam ganhar vida, então eles davam uma de charlatão, sabe? Vender água e falar que era um remédio milagroso, e essa água tinha um negocinho a mais, assim, que eu não vou contar porque faz muito parte da história, eu não quero dar tanto spoiler assim. Mas eles iam lá e vendiam, falavam que era um tônico milagroso, não sei o que lá, e de fato, assim, por eles terem um pouco desse conhecimento, assim, eles conseguiam muitas vezes curar algumas pessoas, né? Então as pessoas ficavam encantadas e eram, né, facilmente enganadas, né? E nisso eles iam ganhando a vida, né? O Rob também passou a fazer alguns desenhos, que ele também tinha habilidade, então ele vendia junto com isso, né? Faziam pequenos espetáculos, era um verdadeiro, vamos dizer assim, show de barbaridades, né? Assim.
E eles, com isso eles ganhavam a vida. Então eles passavam um tempinho ali na cidade, vendiam o que tinham que vender, e aí sim, tipo, para as pessoas não né, desconfiarem, porque sabia que aquilo lá, com o tempo eles iam a ver que era charlatanismo, né? Eles picavam a mula e saíam fora, iam para outra cidade, e assim eles foram fazer na vida. E na segunda parte, o Robbie, ele decide realmente, não, eu vou realmente investir na minha carreira, eu vou investir na medicina, eu quero ser médico, eu quero curar pessoas, eu quero entender mais ainda daquele dom que eu tenho, né? Então ele vai atrás e ele descobre que lá na Pérsia existe um médico muito renomado e que ele fica nessa pira aí de ir atrás dele, né? E é nesse meio tempo que ele conhece vários personagens que começam a fazer parte da vida dele, né? E ele começa a ter afinidade com alguns e vão ensinando ele, e ele se mete em várias enrascadas também, né? A gente fala assim, nossa, tá tudo acontecendo bem, calma, vem coisa ruim aí, né? Mas ele, até o envolvimento com uma família judaica ele tem, para aprender os costumes, para aprender as coisas e principalmente para aprender a falar, né, a língua e entender e compreender. Então, assim, a segunda parte eu ainda estou finalizando, eu não terminei, mas tá nesse inteirinho aí dessa busca através, né, de fala com um, fala com o outro, vai para um, vai para outro lugar, para poder aí chegar até esse médico e, né, provavelmente alguma coisa vai acontecer. Mas ele é um livro muito gostoso de ler, é uma leitura muito rápida, os capítulos, assim, são capítulos, não são tão curtos, assim, pelo menos no Kindle, né, eu tô tirando uma média de 20 minutos por capítulo, mas também eu tô com uma leitura bem lenta, acho que vocês já perceberam, né, mas tá gostoso de ler, tá divertido, a gente pega muitas nuances, assim, e estamos falando de um tempo clássico, né, e de um clássico, então, assim, é muito gostoso, é um clássico bem diferente do que, assim, eu estava pensando que era. E... ai, gente, é muito... você pega muito Charles Dickens aí, sabe? Das desgraceiras que acontecem na vida do Robbie. E das perdas que ele tem também. Eu falo, nossa, por que isso aconteceu? Mas tá muito divertido. Então, se vocês gostam desse tipo de leitura, gostam de histórias que envolvem aí... pra lá, pra antes até, né, de Idade Média e tudo mais, você vê ali os primórdios de uma civilização crescendo aí, vale muito a pena, tô indicando pra vocês, pelo menos assim, até a segunda parte eu tô gostando muito, né, capítulo 30, tem 500 e poucas páginas esse livro, mas é um livro que você senta pra ler e você não sente. Então fica aqui minha dica. E obrigada a todo mundo que tá acompanhando ainda, que não saiu, que tá ainda inscrito. Mas eu vou voltar, prometo. Eu tô tentando fazer lives aí todos os domingos, eu não sei se vai dar certo até então, mas quando eu tiver vontade aí, eu abro uma live aí pra gente bater papo. E obrigada mais uma vez, eu tô de volta!